Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, quem tá no horário das 18 horas e quem tá no horário das 15 horas ou 19 horas. No caso das 19 horas, eu desejo uma boa noite. Como sempre, todo sábado estou aqui para fazer essa live, para poder sempre estar levando mais ainda conhecimento para todos que sempre estão me seguindo, me assistindo e assim por diante, certo? E dessa forma, fazendo com que vocês adquiram cada vez mais conhecimento. Como vocês bem sabem, está muito frio aqui no Sudeste, na região Sul e etc. E essas alterações climáticas também vão influenciar principalmente na produtividade e no desenvolvimento das plantas. E eu vou explicar aqui como tentar minimizar isso. O tema de hoje é falar sobre aumento de produção. Isso é o desejo de todo agricultor e agricultora que está envolvido no cultivo de frutas e hortaliças. Porque o que acontece? Se eu tenho uma área, tá? Vamos supor 1 hectare. Então, todo o meu pomar ou a minha horta se concentra nessa área específica de 1 hectare, tá? E a intenção é sempre tentar aumentar a produtividade dessa área conhecida. Vocês devem ter ouvido falar, soja bateu recorde na safra e etc, etc. Só que muitas pessoas acham que quando acontece esses noticiários, que é divulgado nos canais específicos da agricultura, ou até mesmo os noticiários nacionais que todo mundo aí acaba assistindo, essas pessoas acabam achando que o produtor de grãos, ele aumentou sua produção porque expandiu a área. Hoje em dia, num país nosso, as áreas cultiváveis que têm possibilidade de poder ter um solo para agricultura de forma geral, já não é tão fácil de achar. Todas as áreas cultiváveis no nosso país já está ocupado. Muitas vezes a pessoa até quer expandir a área de produção, só que não consegue, porque a valorização desses imóveis, que quer queira ou não, uma fazenda, um sítio, uma chácara, é um imóvel. E a valorização está cada vez maior desses imóveis. Então, dessa forma, acaba restringindo demais a ampliação. E outra, se os valores estão cada vez maior para você comprar um sítio do lado e assim expandir a sua área de produção, significa que o agricultor ou a agricultora precisa aumentar ainda mais o seu rendimento para poder comprar uma área do lado. Senão, caso contrário, não tem como ser feito. Aí, o que a gente pode fazer e levar em consideração? Então, nós temos que trabalhar com as ferramentas que temos dentro do sítio, na área que você já tem aí, tá? Dessa forma, fazendo com que a sua porção de terra que está delimitada e não tem muito como expandir por vários fatores, principalmente que hoje a terra está ficando caro. Já faz muitos anos isso, entendeu? Então, existe fronteira agrícola hoje no Brasil? Existe. Só que, como as legislações ambientais estão ficando mais rigorosas, eu sei que existe aqueles que não obedecem, mas vamos levar em consideração que todos acabam seguindo a lei. Nós temos uma restrição em abrir fronteira. Porque, quer queira ou não, o nosso país, graças a Deus, é gigantesco. Eu ouvi em uma das minhas andanças várias pessoas falando assim, Érica, hoje no Brasil, se no caso em relação a aumento de área para produzir, não existe a necessidade de devastar florestas. O que nós temos que fazer é aumentar a produtividade daquele hectare que já existe. Com o uso do quê? Tecnologia. Então, nós somos campeões na produção agrícola, não só nacional ou continental, mas sim mundial.
Então, graças a Deus, nós brasileiros devemos ter orgulho de fazer parte dessa nação, porque o que nós plantamos e colhemos no campo não é pouco. Pelo contrário, com o uso de tecnologia, do manejo correto, seguindo orientações técnicas, seguindo sempre todos os tipos de conceitos, nós conseguimos aumentar essa produção ano após ano. Assim, nós temos, graças a Deus, no Brasil, quais são os centros de pesquisa que acabam ajudando nisso? A Embrapa, tá? A Embrapa é um centro de pesquisa muito bom, que acaba ajudando cada vez mais a desenvolver tecnologia, instrumentos, equipamentos e definir manejos que tenham retorno financeiro através do aumento da produtividade. Caso contrário, se a gente não tem esse tipo de ferramenta, o nosso país não se torna competitivo. Então a intenção nossa é nos tornarmos competitivos cada vez mais. E para isso, o pequeno produtor, o médio produtor, não tem como deixar de seguir essas orientações baseado em trabalhos de pesquisa da Embrapa, da CAT aqui em São Paulo, da Secretaria da Agricultura, do APTA, da Emater, sabe? Existem várias instituições privadas e públicas, não só no estado de São Paulo, no Sudeste, mas em todas as regiões do Brasil, trabalhando para que possamos sempre produzir mais. Tudo que eu falo para vocês, não tirei da minha cabeça apenas, foi experiência vivenciada no dia a dia, no campo, junto com o produtor. Não foi algo sonhado, eu tenho muito embasamento em relação a artigos, eu entro sempre em contato com pessoas que estão no meio, leio sempre artigos científicos, tem que estar antenado, não tem jeito. Hoje, quem está no campo precisa estar antenado aos acontecimentos e às mudanças. Então, o que eu vou falar hoje de simplesmente produção, não é simplesmente você falar, faz isso, 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 isso. Lembrando que cada sítio, cada fazenda, cada chacrinha, cada sistema produtivo, seja gigantesco ou pequeno, tem características específicas daquele local, ok? Só que o que eu sempre passo a vocês são características comuns. Então, muitas vezes, vocês pensam, gente, aqui nunca vai dar certo o que a Érica tá falando. Não, não é isso, gente. Eu tento ser mais básico possível e sempre apresentar a vocês manejos, trabalhos feitos na rotina do serviço de vocês, que eu vivenciei que realmente funciona. Tenho possibilidade de ter experiências em trabalhar em regiões com característica diferente. Por exemplo, Baixada Santista, onde eu estou, tem um clima específico, Mata Atlântica tem outro, o Cerrado de São Paulo tem outro, que no caso é o interior, tá? O Cerrado brasileiro mais diferenciado ainda, a parte sul tem todas as características diferenciadas. Então hoje, por exemplo, que está frio, automaticamente isso vai sim também interferir no seu manejo. Não pense que você está fazendo errado. Muitas pessoas falam para mim, Érica, eu estou fazendo o meu manejo, parece que não está dando certo, parece que não vai para frente, parece que eu não estou dando conta, alguma coisa desse tipo. Mas não é assim. Nós temos que estar trabalhando sempre e pensando no quê? Em observar cada período do ano, cada acontecimento que tem no sítio. Então, quando eu, pessoalmente, vou para poder... como que eu posso falar para você? Para poder ajudar o produtor no seu dia a dia, eu tenho que entrar naquele sistema produtivo olhando tudo. Meu radar já liga logo que eu já
entro em contato com o produtor para poder estar fazendo o meu trabalho na consultoria. E isso, gente, não tem como não ser dessa forma, tá? Não tem como não trabalhar dessa forma. E cada ponto é um ponto. Por isso que eu sempre falo, primeiro ponto para a gente poder aumentar a produtividade. Aonde é a base da planta? Terra. Gente, vocês vão ficar careca de saber. Vocês vão ficar careca de escutar a mesma coisa, ficar ali, sabe, batendo na mesma tecla. E quem me acompanha vai me dar razão. É o que? A análise do solo. Essa semana, por exemplo, eu fui em 2 sítios diferentes, tá? Dessa forma, o que acontece? Um tinha análise, outro não tinha. A minha conduta para o que tem análise é totalmente diferente, porque eu consigo entender e ver o que a terra está faltando. A outra que não tem análise é tudo no chutão se eu fizer alguma coisa. Então eu não quantifico o uso de certos tipos de nutrientes, fertilizantes, de qualquer forma. Por quê? Gente, uma coisa que vocês têm que pensar, tá? Nós temos que trabalhar quando a gente não tem análise do solo com aqueles produtos com custo reduzido, só que realmente a gente sabe que vai funcionar. Porque funciona em qualquer planta, seja aqui, na China, no Japão, na Europa, em qualquer lugar funciona, que é o que? Matéria orgânica. Isso vocês sempre vão me ouvir falar. Matéria orgânica, resíduo vegetal, resíduo animal. Esse tipo de material, com ou sem análise, dá para ser utilizado com mais tranquilidade, sem medo de errar, tá? Mas, como eu sempre falo que o resíduo vegetal, que no caso é a palhada, são as folhas que caem e ficam secas, esse material que é um resíduo vegetal que tem aí na sua propriedade, ou se vocês não tenham, vamos começar a trabalhar para que a gente aumente o volume desse resíduo vegetal dentro da roça. E existem várias formas que eu vou falar. Eu vou tentar citar a vocês alguns. Então, por exemplo, vamos supor, até sempre eu vou pegar meu solo e vou mandar para o laboratório. Existe um período até eu ter na minha mão o resultado dessa análise. Então, nesse meio tempo, o que eu posso fazer para adiantar? Vamos juntando todo esse resíduo, vamos buscar dentro do sítio ou da sua propriedade o esterco ou procurar de fora. Eu sei que o esterco, como está sendo muito procurado, porque o adubo se tornou caro, acabou aumentando o seu preço. Eu sei disso. Então nós temos que trabalhar o quê? Com uma pequena porcentagem de esterco e uma grande porcentagem de matéria vegetal, que no caso são os resíduos. Porque esse a gente tem menos condições de errar. Tá bom? Então, isso eu sempre vou bater na tecla. Eu sempre vou bater nisso e vocês sempre vão estar me ouvindo. E eu sempre cobro o produtor quando eu vou visitar pela primeira vez. Cadê a análise? Para quem ainda não me ouviu falar, eu sempre digo o quê? Nós, engenheiros agrônomos, por mais que tenha o nome engenheiros ou engenheiras, nós somos como se fosse uma espécie de médico de planta. Somos nós que temos condição de oferecer para a planta o que ela precisa para se alimentar, o que está acontecendo em relação à praga e doença e assim por diante. Então, é como se nós fôssemos realmente um médico de planta ou médica de planta, como no meu caso. E quando você vai no seu médico, eles não pedem uma bateria de exame, a análise da terra, ou até mesmo a análise foliar, que eu já comentei com vocês, mas eu posso falar sobre isso de novo, é a única, ou são as ferramentas que vão me dar
condição de falar o que ela precisa para se nutrir. Isso é um ponto extremamente importante. E eu não posso deixar de pensar nisso, tá bom? Essa análise vai me dar a condição de trabalhar sem medo do que, primeiro ponto, é de minha responsabilidade o que eu recomendo para o produtor, porque eu não estou colocando o meu recurso financeiro para que ele compre o nutriente ou fertilizante que eu recomendar. Eu tenho que ser muito criteriosa, então eu tenho que observar e ver de perto a realidade de cada um, o que o mercado de vocês tem disponível em relação a fertilizante, para que você então possa estar comprando a quantidade certa e ainda, além de comprar a quantidade certa, aplicar nos momentos corretos. E dessa forma, sem ter que gastar demais ou muitas vezes errar. É muito comum, e vocês já devem ter observado isso no dia a dia de vocês, acabarem sempre ouvindo a opinião de alguma pessoa que vocês conheceram em algum momento. O que é isso? A Érica, o fulano de tal veio aqui e falou para jogar, sei lá, tal produto. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Outro ponto que eu posso me assegurar e falar com vocês têm que tomar cuidado demais pelo que vocês encontram na internet. Eu já vi gente perdendo lavoura, não pequena, mas grande, tá? Seguindo orientação errada. Mas às vezes a pessoa que falou aquilo disse, só que é numa situação específica, ali da região dele. É outro ponto que vocês têm que tomar cuidado. Só que tem certas características que eu sempre falo aqui que não vai mudar. É no norte, nordeste, vai ser no sul e sudeste, vai ser sempre o mesmo, que é o que? O uso de matéria orgânica e esterco. Não tem como vocês errarem nisso, tá? Então esse é um ponto, certo? Para vocês darem exatamente o que precisam. Outro ponto que eu vou falar de novo. A planta, ela só vai absorver o nutriente que você aplicou ou que já está na terra, tá? Prestem atenção. A planta só vai conseguir ter a sua maior eficiência de absorção desse adubo, desse fertilizante que você aplicou ou daquilo que já está na terra, quando, tá? O pH for mais próximo possível do 7, aonde existe uma condição que não é ácido e não é nem ácido e nem básico, porque o ácido na numeração é próximo de 1. Quanto mais próximo de 1, significa que o ambiente está extremamente ácido, elevadíssimo. E quanto mais próximo do 14, é onde está muito alcalino, tá? Então tem isso também. Aí o que acontece? Quando tá nesses extremos, muito ácido e muito alcalino, a planta não consegue absorver por completo o nutriente que está ali na terra para ela poder se alimentar. É isso, tá? Quando que ela vai ter essa condição? Quando esse pH ficar próximo, tá? Escutem, próximo do neutro. Então, 5,5, 6,5 é uma condição interessante. Quando eu consigo colocar o pH próximo da neutralidade, perto dos 6,5, 5,5, eu consigo fazer com que a planta que vocês estão plantando para ganhar dinheiro absorva mais nutriente. Pensem bem, quanto mais ela se alimentar, tanto de matéria orgânica quanto de fertilizantes, eu vou ter aumento do seu crescimento e aumento da minha produção. Entendeu? Esses são os pontos fundamentais. E outra, por que o pH tem que estar próximo da neutralidade?
Eu já falei aqui uma vez e eu vou falar novamente. Nós temos pequenos seres, pequenos indivíduos, pequenos micro-organismos na Terra, onde vocês cultivam, que é o melhor cozinheiro do planeta, que são os micro-organismos do solo. É ele que vai preparar toda a matéria orgânica, todo fertilizante aplicado ali, levar ali na cozinha deles, preparar esse alimento e levar para a planta, porque a planta ela não é que nem cobra, a raiz ali embaixo da terra não é que nem cobra que vai ali, vi comidinha, vou lá e pau. Não faz isso, ele não busca. O que acontece? A raiz fica parada. O que entra é de que forma? Ela vai perdendo aqui em cima da folha a água, vai desidratando, vai indo para a atmosfera. Então é o mesmo efeito do canudo. Imagina que quando você está com um copo na mão, está com um canudo, você suga. Imagina que esse processo de sugar a água no canudo fosse a transpiração. Então, se eu sugo, eu vou forçar o quê? Para o canudo ali é entrar a água e subir. É mais ou menos isso. A terra tem que estar hidratada por causa desse motivo. Só que não encharcada, tá, gente? Não vai deixar lá encharcar sem aquela condição de barro, tá? Não façam isso, porque não é dessa forma que a gente vai conseguir fazer essa raiz funcionar. Outra coisa que precisa ter na terra, além de água, matéria orgânica, fertilizante, micro-organismo, pH próximo no neutro, eu tenho que ter ar. Então significa que o meu solo não pode ser compactado, duro demais. Se for nessa característica dura demais, significa que aí está faltando matéria orgânica. O que deixa o solo macio é a umidade e matéria orgânica, fazendo com que você possa trabalhar no solo mais fácil. E quando vocês vão bater uma enxada, por exemplo, você não está batendo em cima de uma placa de concreto. Pau! Aí vem e não consegue nem perfurar poucos centímetros. Isso acontece. Então essas condições que eu tô falando, mas isso é básico. Olha só o pulo do gato. É básico. Mas a gente acaba esquecendo isso. Gente, sério? A gente acaba esquecendo esses detalhes. A raiz precisa de água, ar, micro-organismo, matéria orgânica e fertilizantes. Tudo em equilíbrio, tá? No pH perto do neutro, o mais próximo possível da neutralidade, para que ela possa se alimentar, tá bom? Então, essa condição acaba sendo muito importante e nós esquecemos quando está ali no campo e não devemos. E eu tento sempre lembrar os agricultores, gente, vocês já viram como está o solo? Então, por isso que matéria orgânica ajuda a afofar o solo, a ter troca de ar, aumentar micro-organismo, aprisionar o fertilizante, reter umidade, tá? Isso tudo acaba fazendo. No pH baixo demais, bem baixo em relação à neutralidade, nós vamos ter uma diminuição na população do micro-organismo. Isso não é interessante. Nós temos que tomar cuidado, porque essa população não pode reduzir muito. Porque quem que vai preparar e transformar a minha comida? Quem que vai mineralizar? Essa é a palavra. Nós falamos que vamos cozinhar, né, a comida. Mas o micro-organismo não faz isso. Então, gente, dessa forma, nós temos que ter essa condição de sempre, tá, estar olhando para a terra. A base que vocês têm que ter mais cuidado é o solo. Só que lembre-se, não existe solo que não produza.
e sim o manejo errado. E eu estou aqui para tentar passar o correto, tá bom? Não quer errar, usa matéria orgânica até sair o resultado da análise de solo. Saindo o resultado da análise de solo, o primeiro passo é pH do solo. Vamos tentar trazer o mais próximo do neutro, o mais próximo. Não tem como ficar 7 de pH, é muito difícil, mas o mais próximo. E quando eu coloco o mais próximo possível, a planta absorve, ela vai lá e consegue absorver todo o nutriente. Porque no pH neutro eu tenho um monte de micro-organismo. Então eu tenho um monte de cozinheiro preparando um alimento da planta pertinho, tá? Eu faço com que a matéria orgânica que vai apodrecendo ali, vai degradando, ela entre também com uma qualidade de comida diferenciada, tá bom? Então esse é o ponto. Outro ponto que vocês têm que ver: evitem solos encharcados. Evitem locais que vocês sabem que em algum período do ano possa inundar. Ah, Érica, você tá zoando que tem que ficar prestando atenção nisso? Ou que alguém possa errar? Não é erro da pessoa, mas é que às vezes o agricultor ou a agricultora tem a dificuldade, até mesmo no próprio sítio, de achar a área própria para a produção. Não é culpa dele. Ou ele planta ali ou ele planta ali. Então, quando não é verão, que não chove tanto, então vamos arriscar, porque ali pelo menos no inverno vai estar um pouco mais seco, então consigo plantar. Eu não posso condenar, só que no manejo correto, fazendo amontoa se precisar, né? Eu aumentando a altura do perfil do solo. O que é o perfil? É toda essa profundidade onde a raiz explora, a raiz cresce, todo esse perfil onde a raiz está ali se desenvolvendo. Então, se eu tenho um perfil muito fácil de encharcar, então eu vou fazendo cada vez mais a minha amontoa e assim aumentando esse perfil e fazendo com que a parte encharcada fique mais profunda, tá? Então, o manejo vai depender do solo, já é um ponto, das condições. Por isso que muitas vezes eu falo, a gente tem que conhecer, tá? Como que é a propriedade de vocês, certo? Onde dá mais, onde dá menos, onde é mais fácil, onde é mais difícil. O produtor e a produtora já sabe disso. Ela já conhece esses segredos. E aí onde é mais difícil, então vamos trabalhar com mais cuidado. Ver qual é o problema. É falta de nutriente? É encharcado demais? É muito compactado? Cheio de pedra? É muita areia? Tem que observar. Entendeu? Uma das coisas que acontece com maior frequência, que sempre nos locais que eu vou, muitas vezes o local é encharcado. Aí vou ter que elevar. É um manejo. Leva mais tempo, que eu vou ter que juntar o solo que está ao redor. Vou juntando e vou amontoando. Tá? E aí saiu a análise de solo. Saiu a análise de solo. Eu vou lá, vou controlar a acidez. Vou observar o que está faltando na minha terra para poder dar de comida para a planta. Para poder ajudar ela a absorver aquele nutriente que já está no solo. Só para vocês terem ideia, a calagem, né, que no caso é a correção da acidez do solo com o calcário, ela aumenta a disponibilidade de em torno de 30% do nutriente que vocês já usaram no solo, que já foi aplicado. Por causa que essa disponibilidade diminui porque está ácido, não tem micro-organismo suficiente,
é aprisionado pelo próprio solo, o solo vai lá e deixa preso. Ele só vai soltar isso aqui quando o pH está próximo da neutralidade. Entendeu? O solo faz isso. Eu já falei em outros vídeos que quando a gente faz adubação, eu sempre coloco um pouco a mais, porque o solo vai lá e já vai e aprisiona uma porcentagem desse nutriente. E eu tenho que prever isso. Então eu coloco um pouco a mais. Só que mesmo que ele aprisione, será que eu não posso fazer com que ele, com o tempo de manejo, seja disponível para a planta? Claro que sim. Então é dessa forma que nós temos que trabalhar. Então esse ponto é importante, tá bom? Comida. Outra coisa, hidratação. Gente, vocês têm que ter uma ideia de que hidratar o solo não é encharcar. Vocês têm que tomar cuidado. E por isso que eu sempre recomendo o uso de matéria orgânica, porque a matéria orgânica ela ajuda a drenar o excesso de água. Ah, é que é verdade? Então se eu cometer um erro de irrigar demais, ela vai ajudar a drenar? Exatamente. Ela vai ajudar a drenar e um ponto, ela vai pegar e reter essa umidade por mais tempo. E se por acaso ficar aí um período muito quente, que tá ventando demais, a planta não desidrata tanto, porque ela mantém o solo úmido. Então tá aí. Por isso que eu falo que matéria orgânica não tem contraindicação. E dessa forma eu mantenho ela hidratada e assim continuando a se desenvolver. Dessa forma eu faço com que eu tenha esse potencial. Então vejo muitas pessoas errando, colocando água demais. A planta pode não morrer se de repente o solo for arenoso, mas pode sentir esse efeito de excesso de água quando tem muita argila. No caso do arenoso, o que eu tenho que fazer? Observar se eu não estou lavando o solo e fazendo com que todo o nutriente que eu apliquei ali, que vale dinheiro, não se perca. Vai, tchau, eu tô lavando, o negócio tá lá embaixo. Então vamos fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Tá bom? Dessa forma, eu vou conseguir o quê? Fazer com que eu mantenha. Vamos supor que essa é a área que a raiz vai estar ali desenvolvida e essa é a área que ela vai tomar água e absorver o nutriente. Se eu encher de água demais, o adubo vai lá para baixo. Aí já perdi. Então tem que tomar cuidado. Outro ponto que muita gente esquece. Excesso de irrigação, você tem maior gasto de água e maior gasto de energia elétrica. Se não for uma irrigação por gravidade, vocês vão ter gasto de água e energia. Água hoje em dia tá muito difícil, gente. Tem que tomar muito cuidado. Porque é um recurso que tá ficando mal distribuído cada vez mais. E sem essa água, você pode tentar produzir, mas não consegue. Por isso que, tendo um dinheirinho, invista em irrigação, tá bom? Outro ponto é a energia elétrica, que tá caro. Então, se a gente conseguir evitar esses gastos, eu consigo, por mais que, vamos supor, de tudo que eu falei, ou sempre falo, vocês mantêm ainda a mesma produtividade, mas eu diminuindo o custo, eu tenho com a mesma produção, economia, menor custo, sobra mais. Mas se eu fizer isso que eu falo, quem me segue, quem me ouve, vocês vão ter isso tudo mais produtividade. Vou ter mais o que vender. Isso é um ponto, tá bom? Fazendo o manejo, vocês têm que... Uma outra coisa que, depois que a planta desenvolveu, você fez todo esse preparo do solo, você já analisou a terra onde você vai plantar.
tá? Você já conhece o seu sítio, a sua propriedade. Você sabe onde dá certo, onde não dá. Então, vocês conseguem fazer seu próprio laboratório. O campo é um laboratório da hora que eu começo a trabalhar lá e é a hora onde termino. Porque vocês têm que observar onde dá certo ou não. Claro que nós, agrônomos, ajudamos, com certeza, é o meu papel. Só que se vocês puderem informar o agrônomo, é melhor, né? O agrônomo, como no meu caso. Então, dessa forma, você faz com que esse trabalho seja conjunto, produtor, produtora, com o consultor ou a pessoa que presta assistência técnica. Ó, é conjunto, é um casamento perfeito, tá bom? Uma coisa que eu não sei se eu já falei para vocês, e eu vou aproveitar um momento, o que a gente não imagina é que no momento de crise, tá? Isso eu nem discuto e não vou falar quem tá certo ou errado. Não compete, mas eu concordo, tá? E eu entendo. No momento de crise, quando o produtor não está conseguindo ter lucro, o seu custo começa a aumentar demais, é normal a primeira parte que se corta o gasto ser o agrônomo. Aí esse casamento se desfaz. Eu vou condenar o produtor? Nunca. Porque realmente é desanimador, você tem que começar a economizar. Então, vamos botar o agrônomo no escanteio um pouco e tentar levar melhor. Então, isso acontece, entendeu? Isso acontece. Então, esse casamento acontece quando os dois têm um interesse igual. Eu quero produtividade e eu quero dar produtividade e condições para que esse produtor ou produtora consiga. Então, é um casamento. É uma união. E é isso que eu acredito, piamente, tá? Esse é o mais importante de tudo. Quando isso se rompe, rompe também a confiança, às vezes, ou não. Como algumas vezes eu comecei a dar assistência, aí o produtor pediu para a Érica me dar um tempo, que eu preciso reerguer. Aí quando ele se reergue, ele me chama e aí voltamos. Então essa é uma relação entre produtor e consultor. É uma relação construída de confiança que a gente não pode deixar de levar em consideração. Isso é muito importante, tá? Não podemos deixar de levar em consideração esse tipo de situação, tá? Então, essa produção eu vou conseguir aumentar quando eu trabalho da melhor forma a minha plantação. Durante o desenvolvimento da minha cultura, no caso de frutíferas, eu tenho que observar o quê? Eu não posso deixar um pé de fruta crescer do jeito que quiser. Não posso deixar. Temos que praticar a poda. Com a poda eu consigo organizar o crescimento dos troncos dos ramos. Por quê? Lembre-se, vocês estão lidando com planta. A planta precisa de luminosidade vinda do sol. Se eu tenho luminosidade, eu consigo ter um incentivo de produção. Quando nós estamos trabalhando com uma frutífera tropical, a sua grande maioria ela é exigente à luz do sol. A luminosidade, tá? Vindo do sol. Por quê? Ele começa a ter a produção em fotossíntese. Então, por exemplo, no caso da planta, eu não posso deixar de pensar que existe a fotossíntese, eu preciso do sol. Então, a planta é o único ser que produz açúcar para o seu próprio consumo. E também ela dá açúcar para os animais comer as frutas e disseminar sua semente. É essa a necessidade. As plantas, os vegetais, eles não deram frutas, tá bom? Grãos, até os grãos,
rico em nutrientes porque é bonzinho. Não, eles fizeram isso de propósito para um animal ou nós pegarmos aquela produção e levasse para outros lugares. E assim eu vou disseminando a minha semente para lá e para cá. Tá bom? Então é essa a intenção. E a gente tem que dar as condições para que ela tenha isso. Já conversamos sobre isso, tá? Já conversamos e falamos. E a luz é importante. Ah, mas Érica, todas as frutíferas tropicais obrigatoriamente gostam e precisam de luz direto do sol? Não, tem algumas que não. Tanto é que elas dão uma sofridinha, né? Mas ainda consegue. Então o cacau é uma fruticultura que tem uma certa dificuldade de se desenvolver em pleno sol. O café vai bem na sombra e no pleno sol, tá? Hoje em dia nós temos essa condição, mas se for no sombreado ela vai bem também. O cacau ele é aquela meia sombra, tá? Aquela meia sombra é o que se desenvolve. Mas fora esses exemplos que eu acabei passando para vocês, que é o mais conhecido, tem as suas exceções de cada região, aquela frutífera específica e nativa daquele X lugar. Mas tirando isso, nós temos a disponibilidade de vários tipos de variedades, espécies, etc. Tá bom? E a poda não é só na fruticultura. No manejo também na hortaliça tem que ser feito. A desbrota é um tipo de poda, porque ao longo, imagina, aqui tá terra. Então eu tenho ali uma hortaliça de 1 palmo da terra até as outras brotações aqui. Nessa altura eu vou lá e desbroto. Para quê? Para que a planta tenha força para crescer e aí começar até a 1 palmo do chão a emitir os brotos produtivos e assim dar um incentivo no crescimento. Porque quanto mais rápido eu fizer a plantinha, a minha hortaliça, tá? Que eu acabei de levar ali no campo, em crescer rapidamente, menos ela vai sentir na competição do mato. É por isso que a gente faz desbrota também. Se eu tenho menos competição, significa que ela vai ter um desempenho de crescer mais rápido, sem sentir que aquele monte de matinho começou a crescer ali do lado dela. Por quê? Tem adubo, tem esterco, tem água da irrigação. Você acha que o mato não vai vir? Vai vir sim. Então, se eu faço a desbrota, ela não vai ter ramos ladrões ali do lado, então ela vai crescer. Esse é outro ponto. Enquanto eu tenho esse crescimento mais rápido, os ramos também ficam mais para o alto e aí evita tocar os frutos no chão. Entendeu? Então esses são pontos que nós temos que levar em consideração também, tá? Então tudo, se eu tenho uma cultura que cresce rápido, bem alimentada, bem nutrida, bem hidratada, no tempo certo, um sistema produtivo indo bem, eu vou ter sempre uma melhora na produção. Mas a Érica do céu, esse clima tá muito doido, tá uma infestação gigantesca de praga e doença. Preventivo. Eu já fiz vídeo com os produtos, as caudas, com o que vocês podem estar pulverizando de baixo custo, com menos toxicidade, tanto para a planta quanto para quem vai consumir. Então, principalmente para quem aplica. Esse é o meu principal, minha principal preocupação. Quem aplica esse defensivo, tá? Por isso que eu uso a agricultura racional. Ela usa o que é de bom, o que a gente pode aproveitar do convencional, junto com o que é de bom e que a gente pode absorver tudo do orgânico. Então é outro casamento. O do orgânico com o uso de caudas, né? Então, caudas de mamona, cauda de babosa,
caldas de óleo de degente vinagre, calda Fortaleza, calda viçosa, calda sulfocáustica, um monte de calda. Nós podemos então ajudar a esse produto a fazer efeito que muitas vezes é natural. Eu posso estar trabalhando e usando de forma natural. Existem vários produtos no mercado de origem orgânica, muitas vezes aceitam ou não pelas certificadoras, mas que ajuda demais no campo, auxilia demais o produtor. Então, já que a gente tem esse exército de praga e doença, vamos trabalhar no preventivo. Deu 15 dias, no máximo 20, sem a gente encontrar o alvo ali na cultura, eu já vou fazer periodicamente os usos das caudas. Isso é importante, tá bom? E esse uso de cauda é o que vai nos dar condições do quê? De saber o que está acontecendo e ainda, por que saber? Porque eles dão o nosso indicativo. Porque nós vamos encontrar um inseto, uma ferida que foi cicatrizada porque antes, lá atrás, tinha doença e assim vai. Então, dessa forma, eu evito vários problemas. Eu evito a perda da minha produção. E é isso que a gente tem que fazer, minha gente. Tá? Preventivo. O uso das caudas preventivamente é interessante. Quando lá na frente, de repente, tiver uma infestação alta, Érica do céu, de repente, de uma hora para outra, começou a aparecer uma doença aqui, que as caudas não estão dando efeito. Então, vamos lá partir para o convencional. Respeite o período de carência. Leia a bula, pelo amor de Deus, gente. Produtor vai lá, compra produtos e não sabe sequer se é recomendado ou não pelo Ministério da Agricultura, passando pelo registro para a cultura que trabalha. Não vamos comprar sem conhecer o que vocês estão usando no campo. Por favor. O defensivo tem o seu lado ruim quando é mal utilizado. Quando nós usamos esses produtos respeitando o período de carência, que é o intervalo de segurança. Então, se a minha cultura, um produto A, tem 5 dias de carência, ou seja, 5 dias de período de segurança, esse período de segurança ele estará protegido contra praga ou doença, dependendo do que ele estiver sendo recomendado. Então, por favor, gente, leiam a bula, tá? Não fique ouvindo sugestão da pessoa que está ali atrás do balcão. Esse aqui também é bom. Não fique ouvindo sugestão de muitas vezes até bem intencionada do seu vizinho, do seu conhecido. Tenha a curiosidade de olhar e ler a bula. Érica, mas não enxergo nada. A letra é miúda, infelizmente é. Só que não justifica. Porque lá na bula tem dose, período de segurança, no caso período de carência, a cultura na qual você tem que obedecer a utilizar. Por favor, gente, leia, se informe. Vocês podem usar o defensivo, sim, mas procura ser aquele registrado para a cultura. Por quê? Gente, vocês sabem por que sai um registro? Porque existe toda uma pesquisa por trás daquilo. O Ministério da Agricultura leva alguns anos para conceder o registro de alguns produtos por causa disso. Só que ele não pode ser avaliado só no Sudeste ou só no Centro-Oeste. Ele é avaliado em todos os pontos possíveis no país. Então nós temos que levar isso em consideração. Por favor, tomem cuidado. Todo produto tem bula. Se você compra aqueles remedinhos, tipo, sei lá, para dor de cabeça e não tem bula, é só você pedir no balcão que ele vai te dar.
A mesma coisa é o defensivo, é um remédio, tá? Se mal usado, ele se torna veneno. Se eu uso em dose maior, eu estou fazendo com que o inseto se torne resistente. Imagina se vocês dobram a dose para matar mais? Sendo que hoje em dia, sempre na verdade, não é só hoje não. Eu sempre pensei, cara, o produtor que usa dose a mais do que precisa deve ser rico. Porque por que eu vou colocar o dobro do produto para acabar mais rápido? Muitas vezes não funciona, só para matar mais. E ainda, se cada 10 insetos, somente 9 morrer, esse que sobreviver, se reproduzir, ele vai se tornar resistente ao que vocês usaram no campo. Ó, quem faz a resistência dos insetos? Nós, sem querer, querendo, tá? Então temos que ter cuidado, pelo amor de Deus. Vocês querem usar o convencional? Usem de forma correta. A lei tá aí para isso. Vocês têm que devolver a embalagem, tá? Do defensivo que foi comprado. Ah, mas Érica, é uma burocracia. Vamos admitir, o Brasil é uma burocracia, tudo nós conhecemos isso, pronto, final. E não tem como mudar. Lei é lei, e lei é para ser cumprido. Então, façam isso, prestem atenção. Eu nunca falei que não precisa usar o defensivo, mas usem de forma correta, tá bom? Existe como fazer isso. Ah, mas tá, tudo bem, eu vou tentar, mas vai lá. Algumas vezes eu passo lendo a bula junto com o produtor para explicar o que é cada coisa, aonde está a cultura que ele trabalha ali na bula. Apareceu a cultura que ele está trabalhando, ótimo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá sossegado. E fez o preventivo, o tratamento de controle ou até mesmo o curativo, certo? Usando tudo de forma prudente. Não tem como estar errado. Ah, Érica, mas os defensivos são caros, realmente. São caros mesmo. Eu não tô defendendo, não. As caudas são muito mais baratas, que muitas vezes só vou pegar um fumo, uma folha de mamona, alguma coisa desse tipo aí. Só que daí o que acontece? Eu tenho que ter a consciência de que se o defensivo tá caro, o que você vai fazer? Então pensa bem, ó uma estratégia. Se o defensivo tem 14 dias de carência, pô, mas esse produto é bom. Só que é 14 dias de período de segurança ou de carência. Aí nesse meio tempo vai entrar tudo e mais um pouco na roça. Aí o que vocês podem fazer? 2 aplicações de uma cauda bordaleza ou de uma cauda viçosa, se for para doença, ou de uma cauda de mamona, uma cauda de babosa, uma cauda de fumo, se for praga. Olha aí. Então eu posso usar intercalando o defensivo químico com as caudas. Então, esse período de 14 dias que é muito longo e eu tenho medo de repente entrar alguma coisa, eu não vou desobedecer os 14 dias. Eu simplesmente vou usar a cauda. Tá ali. Tá? É isso. Então, vamos usar essas ferramentas. A agricultura racional tá para isso. E quando eu utilizo uma cauda no meio, eu diminuo o meu custo de produção, aumento a minha proteção, doença e praga, fazendo com que a minha planta continue a se desenvolver e a produzir mais. Ó, o pulo do gato. Leia a bula. Se vocês lerem a bula, vocês vão conseguir usar o que é de bom do convencional, que são os defensivos químicos, e o que é de bom do orgânico, que são as caudas, os extratos e assim por diante. Façam isso,
Porque um dos maiores calcanhar de Aquiles, o ponto fraco do campo é nutrição, que a gente já falou, e proteção das plantas de praga e doença. Esses dois pontos aqui, quando vem junto, caminhando junto de forma e um manejo correto, sozinho já aumenta a produtividade. Certo? Então, gente, é isso que eu quis passar para vocês. Eu sei que muitas vezes eu falo, mas é o que eu tento sempre explicar da melhor forma possível os pontos que vocês têm que entenderem. Porque a partir do momento que vocês têm esse conhecimento todo, vocês conseguem fazer. Ah, mas Érica, você falando é muito fácil. Quando eu vou lá no campo, puf, me estrambei tudo, confunde tudo, já fica tudo enrolado. Mas estão aí, vamos trabalhar para isso. É um passo após o outro, só que são etapas que a gente tem que seguir. É que nem subir uma escada, a gente não sobe pulando lá pro último degrau, não, a gente vai subindo degrau por degrau, é passo por passo. O que eu estou falando daqui é um montante, tá? Só que cada detalhe que tá dentro desse montante vai depender da nossa dedicação no manejo ali. E outra que eu não vou esquecer de falar: anda na roça, olhe os pés, visita cada plantinha, dá um bom dia pelo menos para cada rua, para cada 5 e 5 plantas, ou para cada uma mesmo. Bom dia, bom dia. Vai observando, veja como estão as flores, veja como estão as folhas, veja se tem praga, se tem doença. A observação ajuda a vocês entenderem melhor a sua cultura. Observe. Quando você entende a sua cultura, sabe o que cada pontinho que está acontecendo ali na sua cultura, vocês conseguem determinar o que precisam fazer para cuidar delas, que tipo de doença, que tipo de praga. Isso é a experiência, é anos e anos ali trabalhando com a cultura, entendeu? É que nem um casamento. Nós só melhoramos o casamento com mais conhecimento tiver. Na agricultura não é muito diferente. Então fique, esteja, participe, se envolva. O bom da agricultura familiar é isso, porque o envolvimento é muito mais próximo. Principalmente porque o consultor ou a pessoa que está fazendo assistência técnica para você aparece uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Não tá ali todos os dias. É você que vai observar o mês inteiro e falar: ó, aconteceu isso, aquilo outro, eu tentei, mas não foi, nisso, pá. Deixa tudo alinhado. Então, esteja na roça. Se você não puder fazer isso, coloque alguém de responsabilidade para fazer isso e passar o que aconteceu todo dia. Ou numa semana, ou no mês inteiro. Dessa forma, vocês vão conseguir entender lá na frente. Isso também é agricultura racional, porque eu vou observar e vou raciocinar, pensar e ver. Poxa vida, eu tenho que melhorar tal coisa. Ai, aquela planta ali, aquela mancha tá ficando meio amarelada. O que será que aconteceu? É um produto que foi aplicado? É a adubação errada? O que foi feito? Vamos analisar. Então, gente, esse o ponto. Vamos estar próximo o máximo possível da sua cultura e você se tornar íntimo, profissional. Quando nós chegarmos nesse ponto, beleza, não tô tirando a necessidade do agrônomo, porque sempre às vezes aparece alguma coisa que, meu Deus do céu, o que é isso? Eu que achei que sabia trabalhar com a cultura X, eu não tô sabendo. Normal, gente, acontece, faz parte
do dia a dia do agricultor e do produtor rural, da produtora e assim por diante. Tá bom, gente? Gente, eu me despeço, tá bom? Não teve ninguém que me pediu para tirar dúvidas, somente a Adriana que fez uma perguntinha aqui, já respondi na explicação, tá? Mas lembre-se, todas as vezes que eu fizer uma live, fica disponível a possibilidade de vocês tirarem a dúvida ao vivo. Não deixe de fazer isso, ao vivo e a cores, tá? E aí, na medida que for passando aqui, eu vou respondendo, tá bom? Eu vou respondendo, eu vou falando e assim por diante, tá? Então, eu agradeço para aqueles que assistiram até agora ou já deram só uma espiadinha por estar aqui e participar, tá? Agradeço imensamente de coração. Aguardo vocês até a próxima live, no próximo sábado, às 18 horas no horário de Brasília, tá? Para vocês assistirem a minha live sempre, e eu vou falar de temas diferenciados, tá bom? Muito obrigado, um bom sábado para vocês, curtam bastante, descansem e até a próxima live na semana que vem. Até mais, gente. Boa noite, beijão para todos e bom descanso. Tchau, tchau.